Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. E se eu dei todos esses montes de cumprimentos, várias pessoas vêm perguntar assim: será que existe algum choque de egrégora? Você pode ser maçom e macumbeiro? Você pode ser da Rosa Cruz e da Fra? Você pode ser da Umbanda e ser muçulmano? Para responder todas essas questões, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o que são egrégoras e se existe ou não existe choque de egrégora, né? Porque se tiver, cada um daqui está numa egrégora diferente. A gente vai ter algum problema dentro disso aí, né? Rodrigo Lutarque do Projeto Mayhem. Pessoal, se tiver choque de egrégora, como que a gente protege o sistema? Ele vai queimar. Do Círculo de Pedras, Pedro Pavão. Aí, agora foi. Salve, salve, meus amigos cristalinos, tudo belezura? Olha, se tem ou não tem, eu não sei, mas eu vim preparado. Hoje eu trouxe minha turmalina negra aqui, suave na proteção. Se começar o choque de egrégora, eu encontro vocês aqui. Também do Projeto Mayhem, Florindo Peixoto. É, se tem choque de egrégoras, a gente vai tentar descobrir agora, né? Mas se o projeto Mayhem, com todas essas egrégoras, ainda não entrou em choque, eu acho que se houver algum choque é bem baixinho. E dos Reinos da Bruxaria, André Correa. Eita, nós. André Correa não tá de co-host. Lamentável, tomou um choque de egrégora aí. Tem alguma coisa me bloqueando, não está permitindo que eu fale. Saudações, seres humanos. Vamos descobrir se tem choque de egrégora. Assim como o Pedro, eu também trouxe minhas pedras. Eu tenho 4 pedras aqui de granito para ver se existir choque, a gente taca na cabeça e vamos ter outro choque junto com o de egrégora. E diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbanwa para quem está no Brasil assistindo agora à noite, Konnichiwa se ver na tarde ou em outro horário. Bom, eu estou contando o tempo para explodir essa egrégora, porque já reuniu muita gente de egrégoras diferentes aqui. E diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? A resposta curta para a pergunta existe choque de egrégora é não. Porém, para a gente chegar nessa resposta muito curta, a gente tem que abordar uma série de outras coisas. Então, fica ligado aí que tem muito assunto para rolar, muita coisa que parece egrégora, mas não é, e que você vai ficar sabendo hoje. E por último, aqui na nossa mesa, que vai falar um pouquinho de músicas e egrégoras musicais, Joel Galmati. Muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho uma posição muito definida a respeito disso, mas eu não vou antecipar ainda, porque quem sabe eu não mudo de ideia até o final, então vou esperar um pouquinho, mas a gente vai falar muito a respeito disso. Então vamos lá, antes de eu jogar a bola para cima, eu vou perguntar assim: o que é egrégora? Quem quer me responder isso? Paulo, Paulo, todo mundo gostou do Eu Paulo. achei que o Robson estava abrindo o microfone para falar. Vamos lá. Bem, antes de mais nada, egrégora é uma palavra em grego, né, que ela é um advérbio e ela vai significar, ela vai transmitir em português a nossa ideia de vigília, né, de vigia. Ou seja, egrégora é um local mais elevado do ponto de vista semântico mesmo, onde você consegue observar as coisas. Dentro do cenário esotérico, ela traz uma ideia de um plano superior, onde existe a consciência de maneira mais plena. Então, quando você vai acessar essa ideia de egrégora, você não consegue acessar inicialmente do ponto de vista da matéria, pensando que a matéria é um estado de dormência, enquanto esse plano espiritual superior é um estado de vigília, de consciência em si. Quer falar, Robson? Ah, tá, beleza, vou continuar desenvolvendo. Então, vários lugares começaram a desenvolver teses específicas a respeito de egrégora. Então, esse primeiro é o primeiro conceito que a gente vai ter de egrégora. Depois, algumas ordens vão utilizar a palavra egrégora para significar outras questões, né? Alguns lugares vão falar que existem aquelas egrégoras que são egrégoras
que não são criadas, isso é, elas surgem no próprio processo da manifestação. Então, como se a gente estivesse num plano superior, essas egrégoras espalhadas, representando bolsões de consciência, e existem aquelas egrégoras que são criadas, isso é, nós que estaríamos numa faixa mais baixa, nós, através do somatório das nossas intenções, dos nossos pensamentos, a gente criaria egrégoras intermediárias, né, que tecnicamente não seria essa egrégora superior, mas teria o mesmo nome, e essa egrégora, ela poderia fazer ponte entre a matéria e essa egrégora superior, ou ela poderia ficar de maneira desgarrada. Essas de maneira desgarrada, de fato, elas podem entrar em conflito. Então, a gente vai pensar, por exemplo, numa egrégora de dois times de futebol. Você vai ter, aqui no Rio, você vai ter a torcida do Vasco e a torcida do Flamengo, por exemplo. Você vai criar duas egrégoras, elas podem entrar em conflito em si. Mas essas egrégoras superiores em si, elas também não viriam entrar em conflito. É claro que, a partir dessa ideia básica, várias linhas doutrinárias vão trazer assuntos diferentes e nomenclaturas diferentes para outras coisas também. Pode falar, Robson. Eu vi uma questão que eu fiquei pensando essa semana sobre egrégora. Eu estava circulando numa rede social, já de velhos, né? Pouca gente usa, que ela tem um sinalzinho assim, e, bom, lá eu vi um suposto magista afirmando que a egrégora faz o espírito. Vocês acreditam mesmo que uma egrégora pode criar um espírito verdadeiro? Ou um Deus? Ou uma coisa desse jeito? Eu acho meio difícil. Acho meio difícil. Como o Paulo já adiantou, a egrégora ela é um reflexo do que está aqui no nível mais elevado. Então, você trabalha em algumas ordens, por exemplo, você trabalha com os mestres anteriores que formam essa egrégora, né? Por exemplo, dentro da maçonaria, do martinismo, quando você está recebendo uma iniciação, você recebe ali uma faixa, uma espada, um toque, uma palavra, alguma coisa que veio de um outro camarada. Esse cara recebeu essa iniciação que veio de um outro camarada, que recebeu essa iniciação que veio de um outro camarada, e aí você vai traçando esses fios no tempo, né? E aí eu não sei de egrégora ou de ancestralidade espiritual do trabalho, né? Que aí eu não sei se vocês acham que isso é a mesma coisa, a gente vai tratar como o mesmo processo, ou a gente vai separar entre o que a galera acha que é egrégora. Que uma boa parte das perguntas que a gente recebeu é, por exemplo, você pode ser crente e entrar na maçonaria? Porque o padre proibiu, o Papa. Então, teoricamente, existiria um choque de egrégora, que é o mais difundido, assim, né? Que seria talvez a Igreja Católica e a maçonaria, porque você estaria automaticamente excomungado e, portanto, todos os maçons sofreriam um choque de egrégora terrível e estariam vendendo a alma para o diabo, etc. e tal. O que vocês acham dessa ideia? E acho que também vale também se você pode ser evangélico e ao mesmo tempo umbandista. Existiria uma desgraça, ou você saiu da igreja e entrou na Umbanda, e aí eles usam como desculpa que aí a sua vida se deu mal e aí era coisa do diabo, né? A quem interessa falar que existe esse choque de egrégora? Florido. Eu acho que a gente pode começar pensando que, como o Paulo disse, tem uma egrégora superior, né? Quando essa egrégora superior ela vai dando seus reflexos aqui no nível mais baixo, mais denso, a gente vai ter, digamos assim, não bem uma coisa muito depurada, mas vai ser várias, na mesma egrégora pode-se dizer que vai ter várias linhagens, a gente pode colocar assim, que cada um de nós interpreta aquela egrégora, aquela energia de uma maneira diferente. Se a gente vai, digamos assim, participar de um grupo, né, esse grupo pode ser manifestação de uma egrégora, né, e um outro grupo similar a uma outra manifestação da mesma egrégora. E esses dois grupos podem não se dar bem, né? O que a gente tem que levar em consideração é como a gente vai agir aqui nesse plano que a gente está. Se tem choques de egrégoras no nível superior, eu não acredito. Mas como todos nós somos reflexos dessas egrégoras superiores aqui, né, estamos presentes nesse mundo, aqui a gente vai ter esse choque. Eu acho que é impossível a gente achar que não.
Agora, se a gente morre, se por causa depois que a gente passar para um nível um pouco mais espiritual, e se a gente vai ter esse choque, vai depender muito do quanto de ego a gente vai estar levando com a gente, né? E de quanto de ego que as outras pessoas vão estar levando com elas também. Nesse primeiro nível, provavelmente ainda continua, né? Que seria o nível intermediário que o Paulo falou. A partir disso, eu duvido muito, mas isso vai depender muito do grau evolutivo de cada um. Tem um outro ponto também que permeia esse assunto, né, que o Florindo começou a explanar um pouco mais para a gente, né? Eu vou pegar um caso concreto, baseado nessa colocação que o Florindo estabeleceu. Uma vez uma pessoa que é iniciada na MORC me perguntou se ela poderia também ser iniciada na FRA, se não haveria choque de egrégora. Aí eu falei, não, não haveria choque de egrégora. As duas são irmãs Rosa Cruzes, cada uma tem seus ritos específicos, tem uma forma de ver diferente, mas não vai ter um choque de egrégoras, né? Até porque, como a gente falou, essa egrégora superior, ela não vai entrar em choque com ela mesma, né? Mas quando a gente vai trazendo um pouco mais para baixo, o que talvez você possa entrar em conflito são determinados ensinamentos. Porque às vezes você aprende uma coisa de um jeito em um lugar e em outro lugar você vai aprender de outro jeito, né? Mas isso é em relação à forma com que você vai praticar, nesses dois casos, né? A Mork e Fra. Você vai ter formas diferentes de se explicar a mesma coisa, de você ritualizar para alcançar um determinado estado de consciência. E isso em si pode gerar um certo conflito dentro de você, porque você, quando está em dois lugares, você talvez não esteja em lugar nenhum. É claro que se você se filia a um determinado lugar e você está em outro lugar para aprender essas outras formas, talvez você consiga, de fato, não ter conflitos internos. Ou talvez você saiba diferenciar muito bem. O Henry teve uma vez uma pessoa que acho que era Mago do Caos e da Golden Dawn, bem, ou uma coisa assim. E ele comentando, não, quando eu estou fazendo magia do caos, eu estou fazendo magia do caos. Quando eu estou na Golden Dawn, eu estou na Golden Dawn. Eu não mexo uma coisa com a outra. Pô, legal. Mas você também tem a capacidade, e aí é o grande pulo do gato das pessoas que têm verdadeiramente muitas iniciações, né? Porque tem gente que só tem muita iniciação para colar selo no álbum de figurinha, né? Tem gente que vai buscar muitas iniciações porque você começa a ver além das formas. E aí você começa a perceber que tudo é uma coisa só, como o Florindo disse, né? Você vai alcançar essa consciência superior, onde tudo acaba sendo um uno, e você aprende várias formas de se fazer a mesma coisa, de se alcançar aquilo por caminhos distintos. Então depende muito de como você vai se colocar dentro desses lugares. Se você estabelece, não, a Fra é a verdade e tudo mais é o errado, então talvez você vai entrar em choque com esses outros ensinamentos. Mas se você entende que a Fra, por exemplo, é uma meia-verdade, é uma das formas de se você alcançar algo superior, aí talvez você cresça na Fra, na Morte, né, em qualquer outro lugar, você consegue crescer em todos eles e alcançar de fato a verdadeira egrégora que está lá em cima. Paulo, eu vejo isso aí que você falou, por exemplo, quando a gente compara com artes marciais. Seria o caso do cara fazer a ritualística. Então, eu entrei numa academia de boxe e, ao mesmo tempo, eu entrei numa academia de taekwondo e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo jiu-jitsu. E aí, na segunda, terça e quarta, e aí, tal. Vai da pessoa, ela vai ter que ter consciência de que quando ela estiver num tatame de jiu-jitsu, ela não pode ficar dando soco de pé. Ou quando ele estiver fazendo boxe, ele não pode dar chute. E aí algumas egrégoras permitem os socos das outras egrégoras e algumas não permitem. Então eu acho que talvez seria um exemplo mais rudimentar, mas eu acho que é legal de entender isso, né? Por exemplo, a gente tem egrégoras que você precisa ser vegetariano. Você vai estar falando de Tantra, de algumas egrégoras do Oriente e tal. E aí, como é que você pode ter o respeito dos animaizinhos, dos bichinhos, eu sou do Tantra e tal, e ao mesmo tempo você fala que você é tatá de Quimbanda e degola bicho? Então tem uma coisa que não bate aí. Então, ou a pessoa não faz, ou tem alguma coisa muito estranha acontecendo, porque aí sim seria o tal do choque de egrégora. O choque de egrégora seria: eu estou treinando boxe, eu subo no ringue e eu dou um chute no saco do cara. E, tipo, vai ter algum problema aí, entendeu? Então, como é que vocês enxergam isso? Cara, antes de falar, eu acho que é legal esse exemplo, mas eu queria
comentar sobre essa egrégora superior, essa consciência superior. Eu gosto de pensar ela como se ela fosse um lago muito grande que tem várias, que assim, que nas margens são várias cores diferentes. Então, assim, a gente está falando de um mesmo lago onde povos diferentes, onde pessoas diferentes têm acesso àquela mesma água, mas com colorações diferentes. Se eu, morando do meu lado do lago, pegar essa água azul e o Marcelo do lado dele, lá do outro lado, pegar essa água vermelha, né? A minha cultura pode chocar com a cultura do Marcelo. Eu, André, posso falar para o Marcelo, não, o lago é vermelho, é azul. O Marcelo, não, o lago é vermelho. Mas na hora que a gente misturar, a gente está misturando a água do mesmo lago. Então, talvez não tenha choque, talvez tenha algo novo, talvez a gente misture dois fluidos da mesma essência. Mas o choque é meu e do Marcelo, é cultural, é esse negócio que vocês estão falando. É Kung Fu no Kung Fu, Jiu-Jitsu no Jiu-Jitsu, balé no balé, né? Eu acho que o que acho que o que precisa ser respeitado de repente é a limitação do simbolismo dentro da mente da pessoa também, porque às vezes ela não consegue separar uma coisa da outra ainda, né? E o simbolismo pode gerar o choque. E não necessariamente tem a ver com a egrégora, tem a ver com como você simboliza aquilo e como aquilo te impacta, né? Hoje mais cedo eu estava conversando, eu não lembro com quem, eu acho que foi no grupo mesmo, que eu falei que você vai fazer um ritual de Thor e você vai fazer um ritual de Kuan Yin, né? São duas manifestações da mesma consciência, talvez, em períodos diferentes, em espaços muito diferentes e com intenções muito diferentes. É possível? Se você for um cara totalmente desapegado do visual e entender de onde vêm essas essências, é possível. Mas no material, no físico, talvez você esteja desrespeitando culturas, religiões, e aí vem os choques, aí vem os conflitos. Eu acho que fisicamente, quando você fala de pessoas apegadas à materialidade, é um pouco difícil, mas quando você fala de um outro plano, de uma coisa muito mais sutil, eu acho que isso é mais viável. Fica em cima do muro, talvez. Joel. Você está mutado. Joel, você está mutado. Você se autocensurou. Poxa, então, agora sim. Antes mesmo de definir se há ou não o choque de egrégoras, acho que a gente tem que dar um passo atrás e fazer um exercício dialético de separar o que é choque ideológico de choque de egrégoras. Então, se você tomar como base de que a egrégora, para ela se manifestar, é necessário um coletivo, tanto para acessar como até para compor essa egrégora, se houver ali um choque ideológico, então, antes de ter um choque de egrégora, eu vou ter um problema ali. Que é um problema não de choque de egrégora, mas é um choque ideológico ainda no plano físico. Então, o sujeito que tem uma ideia ali, uma idiosincrasia dele, e que está conflitando com as pessoas, então ele vai gerar conflito no ambiente, ele vai ajudar a criar cisões, porque ele vai lá envenenar outro, ele vai falar isso, ele vai falar aquilo. Então, eu acho que antes mesmo da gente pensar no choque de egrégoras, a gente tem que separar a questão do choque ideológico. Porque quando alguém pergunta, poxa, mas será que vai ter um choque de egrégora se eu sou católico e vou entrar na maçonaria, eu vou entrar na Rosa Cruz? Não, peraí. Antes de perguntar se há um choque de egrégoras, há um choque ideológico? Há algo naquela instituição que vai te gerar um incômodo a ponto de gerar um desconforto para você? Então, a gente ainda vai estar no campo do choque ideológico. Mas aí a gente vai avançar para a questão da egrégora pensando da seguinte forma, para não me alongar muito. Há uma corrente que defende que existe 3 tipos de iniciação, né? A iniciação gnóstica, no qual você precisa de uma comunidade de iniciados que foram iniciados de outros iniciados para te transmitir aquela iniciação longínqua, como o Marcelo falou. Tem a iniciação teúrgica, na qual eu preciso acessar alguém que está fora desse plano para me iniciar, né? Existe a iniciação que eles chamam de iniciação iógica, naquela que o sujeito ele se inicia estando sozinho, ele não pode ter ajuda de ninguém,
e ele simplesmente se inicia através dele mesmo, seja numa peregrinação andando sozinho ou meditando e assim por diante. Nesse tipo de iniciação, como é que haveria o choque de egrégoras, uma vez que essa egrégora é formada por si mesmo? Pode sim haver um choque, porque a partir do momento que você se desdobrar no seu dualismo, você vai ter um choque ali entre você mesmo para conseguir acessar aquela sua plenitude total. Então é um assunto muito amplo. Até o final da live eu vou dizer o que eu realmente acho, mas eu penso que a gente precisa se aprofundar um pouco em relação a isso, porque o que chamam de egrégora, às vezes, é uma ideologia. Às vezes o cara chama até de terceira pessoa, fala, eu frequento uma egrégora lá. Mas quem é essa egrégora que você chama de terceira pessoa? Ela é formada por quem? Não depende das pessoas que vão estar naquele momento para formar a egrégora, ela existe por si só. Então, essa coisa do que chamam de egrégora já é um problema que a gente precisa aqui discutir nesse assunto, né? Eu gosto de falar quando o cara liga e fala assim, eu tô preso no trânsito. Não, você não tá no trânsito, você é o trânsito, né? Boa, é isso mesmo. Pedro, Bom, vou pegar o gancho aí do Joel. Eu fico pensando em cima disso que concordo total a questão ideológica. Só que quando eu penso no que é egrégora, eu penso algo talvez espiritual. Não que a ideologia, essa mente que compõe essa ideologia, também não seja parte desse todo espiritual. Eu entendo que uma egrégora ela pode se formar quando a gente se unifica num momento ali, num propósito, e eu entendo que a egrégora ela também pode ser formada e constituída de maneira perene, ou enquanto tem alguém sustentando essa egrégora, isso vai se fortalecendo como um bolsão. Para mim, eu tenho uma imagem do que é egrégora, é uma bolsa de energia astral, mental, emocional, nos planos da dimensão da existência. Então, enquanto a gente está mantendo aquela vibração, aquilo se sustenta. Isso seriam, talvez, vamos chamar de egrégoras menores ou egrégoras não naturais, né? Se não me engano, Paulo começou falando, né, da ideia de ter egrégoras naturais, e eu até pensei o cristal, por exemplo, sei lá, que a turmalina negra que está aqui, ela tem a informação dela pela natureza molecular dela. Então, independente de qualquer pensamento que a gente compõe sobre ela, existe uma egrégora, então uma informação que ela traduz do universo através da sua forma física. Então, ok, teriam essas egrégoras naturais. E aí, fazendo até um paralelo disso com o lago que o André trouxe, talvez esse lago fosse essa imanência, esse todo, essa fonte primordial, e aí cada cor que ele descreveu lá do lago seriam pequenos pedacinhos. Ok, eu vejo isso como talvez uma macroegrégora, tentando dimensionar as egrégoras para a gente tentar entender um pouco melhor. E aí, nessas egrégoras menores, elas seriam formadas pelos nossos pensamentos e talvez até entidades espirituais que compõem uma egrégora, um local, um algo do gênero. E eu fico pensando, tá, então se são os meus pensamentos, que a gente poderia usar a ideia de ideologia, que estão formando essa egrégora. E aí eu tenho entidades, que são pessoas, que de repente eu morri, defendo uma ideologia, eu estou do outro lado, e do outro lado, será que eu não vou compor essa egrégora? Beleza. Então, posto tudo isso, será que não vai acontecer talvez um conflito de egrégoras no sentido espiritual? Se a gente for pensar, sei lá, uma egrégora de corintianos e uma egrégora de palmeirenses, a gente está tudo do outro lado lá. Será que a gente não vai ter esse conflito espiritual da mesma forma? E a gente poderia usar qualquer outras dualidades ou representatividades ideológicas e espirituais, mas, a meu ver, pode ocorrer sim vários choques de egrégora. Pode falar, Rodrigo. Ok. Assim, eu acredito que a gente é aquela analogia daquele bando de cego tentando ver o elefante. Cada um está numa parte do elefante, incluindo aquela parte que a quinta série está imaginando. E cada parte dessa é uma egrégora. A egrégora mesmo, ela não tem conflito. Ela está ali, atuando. Quem está com conflito é a gente. Então, para mim, a resposta é: tem choque de egrégora? Não. Tem choque de seres humanos. Porque seres humanos são diferentes uns dos outros. Seres humanos, através da sua dialética, eles, seja ela de uma forma
violenta ou de uma forma intelectual, seja lá qual for, eles vão entrar em conflito e daí vai surgir alguma outra coisa. A egrégora do futebol está ali. Um dos seus pressupostos, quem sabe seja o conflito entre as torcidas. Afinal de contas, quando você junta grupos de homens, você acaba com aquele monte de testosterona, você acaba tendo uma necessidade natural do conflito físico. Mas, Paulo, Não, eu ia comentar uma coisa que o Joel levantou, né, a respeito dessa questão de você fazer parte da egrégora em si, né? É interessante isso, porque isso vem também, essa falsa percepção que às vezes as pessoas têm, que elas se veem de maneira muito desassociada da sua contraparte espiritual. Elas se pensam muito do ponto de vista material. Né? Aquela pessoa, não, por exemplo, tem muita gente que vai falar, não, eu sou maçom quando eu estou na maçonaria. Eu sou Rosa Cruz quando eu estou na aula Lúcis. Sair de lá, não, lá eu sou outra coisa. Né? Se você, de fato, você faz essa separação, você não está entrando na egrégora de jeito nenhum, você está frequentando um lugar apenas. Talvez você acesse ela de uma determinada forma, mas se você de fato você está buscando vivenciar, introjetar em você aqueles comportamentos, aquele pensamento, aquelas práticas, né, aquelas sensações, você vai começar a se tornar parte dessa egrégora de fato. Então tem muita gente que vai, a gente deu o exemplo de torcida organizada. Tem muita gente que entra na torcida organizada, ela não torce para time nenhum, ela quer brigar. E tem muita gente que entra na torcida organizada que ela de fato torce para um determinado time. Né? Então você percebe, os dois frequentam o mesmo lugar, mas não necessariamente eles estão fazendo a mesma coisa. Então também recai muito dentro da gente perceber, né, se de fato nós estamos no lugar ou se nós estamos apenas frequentando aquele lugar para ganhar uma iniciação. Porque se você de fato está frequentando aquele lugar, você está se desenvolvendo, você faz parte daquela egrégora. E aí sim você vai ser protegido por ela, onde quer que você esteja. É claro que você vai ter ambientes que vão estar imantados com aquela energia com mais facilidade, mas onde quer que você esteja, você estará protegido por essa egrégora, porque você é essa egrégora também. Né? Você também faz parte, ou faz parte dela. Né? Você não é um ser único ali, mas você se torna esse ser único. Foi esse ponto que eu quis trazer, que o Joel levantou ali, deixou essa bola quicando. Eu achei interessante da gente abordar também. Essa parte é espetacular, porque você não tem como desligar. Você não pode, tipo, eu sou mago só de segunda-feira de noite, terça-feira à tarde, aí depois eu não sou mago, aí agora eu vou ser macumbeiro, aí eu vou acender uma velinha, aí, tipo, no sábado sim, sábado não, aí eu vou ser um bandista. Tipo, não é assim que funciona, cara. Aí ou você tá dentro de um caminho espiritual, ou você segue o que esses preceitos estão fazendo. Ou então, se o Thiago tivesse aqui, ele ia falar, não tem como ser alquimista só às segundas, quartas e sextas. E aí, às terças e quintas, eu sou profano, né? Que é tipo uma bala, uma fruta, né? Aquele personagem do A Múmia, né, que tem o gentezinho que ele vai trocando o símbolo para tentar orar para todos os deuses, para ver se um deles funciona. Florindo. É, nesse caso, né, acho que o Pedro iria entender a frase, é do tipo, não dá para ser escoteiro só quando tá de lenço. Ser escoteiro a vida inteira. Mas a gente tem que levar em consideração também dois pontos de vista, né? Às vezes as pessoas se veem como um ser físico que possui uma alma, ou é uma alma que está agora neste corpo físico. São duas maneiras de se pensar. Qual está certa, né? E vou falar, Rosa. Interessante esse seu questionamento. E, bom, uma questão que me pega aqui, dentro disso que você está falando, deixa eu formular. Eu acho que eu me impulsionei demais e acabei me antecipando, mas esqueci. Perdi, sério. Me
São as egrégoras conflitando, meu amigo. Pô, ó a pedra aqui, ó. Estou continuando. Então, a partir da maneira que a pessoa vê, né, ela vai ter uma resposta diferente, né? E acho que um ponto focal que a gente está arrumando aí é a questão, né, da carne e da não carne, né, do encarnado e do desencarnado. Se, quando a pessoa está desencarnada, né, ela era uma pessoa física que tinha uma alma, né? Então esta alma que está desencarnada, ela está muito mais ligada, né, à carne que ficou e ao pressuposto egóico que era para ter deixado para trás, mas não. Então neste ponto vai continuar tendo conflitos, né? Já se a pessoa se vê como uma alma que está neste momento agora encarnado nesta carne e desencarna, né? Vai para a área espiritual, no caso, para o mais sutil, então aquilo que ela deixou para trás, a carne não vai mais fazer parte, né, daquele modo de pensar. Ela sabe, ela percebe que deixou aquelas necessidades carnais para trás. E é nas necessidades carnais que está todos esses conflitos, né, que a gente tem aqui. E não adianta a gente achar que só porque a gente pensa de uma maneira ou de outra que a gente vai ser livre de conflito aqui, na onde a gente está, em Asciá, no caso. Posso? Então, eu vou trazer aqui uma reflexão, vou utilizar alguns atributos da música para a gente fazer algumas associações. Por que que eu falei de iniciações para abordar o termo egrégora? Porque quando você é um iniciado, esse fenômeno tem que acontecer dentro de você. Você ser submetido a uma iniciação não significa que você foi iniciado. Ainda existe uma outra parte. Então, você pode ser submetido a uma certa iniciação coletiva, e se você não incorporar o ideário daquela iniciação, você não se torna um iniciado, e a partir daí, alguém que foi renovado através daquele ideário e que vai se tornar um homem novo, vamos chamar assim, né? Um neófito, né? Então, o que que acontece? Existe um fenômeno na música, que é um fenômeno físico, que é a vibração por simpatia. Então, se eu pegar um instrumento de cordas, um violino, tem 4 cordas, e se eu afinar 2 cordas com intervalos muito próximos, ou de oitavas ou de quintas, principalmente de oitavas, quando eu tocar uma corda, a outra vai vibrar por simpatia. Haverá uma transmissão de vibração. Então, quando nós estamos num ambiente coletivo e realmente as pessoas estão vibrando, estão com as ideologias sincronizadas, todo mundo querendo a mesma coisa, acontece esse fenômeno de transmissão vibracional, ainda no plano físico, né? E pode, em algum sentido, isso acontecer em outras situações metafísicas, vamos chamar assim. Então, o que acontece quando você tem ali um sujeito, que é uma nota, que não está vibrando na mesma frequência dos outros? Então, o que vai acontecer é que aquele sujeito vai ficar em uma outra vibração e ele não vai acessar aquele coletivo. Isso não significa que está havendo um choque de egrégoras, porque ele nem sequer acessou uma egrégora ou trouxe uma egrégora. Ele simplesmente não está vibrando naquele coletivo. O que a gente pode discutir mais para frente é o seguinte: se esse sujeito que foi iniciado numa determinada egrégora, se ele carrega dentro de si toda essa transformação e ele chegar e ter contato com uma outra egrégora, se aquilo vai conflitar. Porque existe também um fenômeno em música, que é o que a gente chama de desafinado. Quando 2 frequências estão muito próximas, ou elas não têm elementos em comum para entrar em harmonia, elas vão literalmente chocar. Então, será que não acontece isso, esses choques de egrégora, quando realmente essas egrégoras maiores, como falou o Pedro,
será que quando elas se encontram, não pode haver uma certa harmonia não consonantal? Não, ou seja, será que não pode acontecer um fenômeno vibracional em um hemisfério maior, que realmente, independente do sujeito e da ideologia, que isso vai chocar mesmo? Será que isso não pode acontecer? Eu pergunto para vocês. Ó, na minha opinião, dentro do que o Joel está falando, se a pessoa ela souber trocar de egrégora, porque ela está fazendo um trabalho mágico com um tipo de energia, seja ela superior ou seja ela mais densa, ou mais sutil, falando superior não, sutil ou mais densa, ela vai ter que trocar, ela vai ter que parar, parei com isso aqui, agora é esse aqui. Ela está mexendo com ritos cristãos, ela tem que ser cristã desde o dia que nasceu. Ela saiu, vai mexer com ritos islâmicos, ela tem que ser islâmica do dia que nasceu, para que não haja essa dissonância, esse choque, aonde você está lá assim, ah, meu Deus, adoro um churrasco, agora eu vou fazer um ritual, vou ser vegetariano, ou então a conversa que eu estava tendo na última live, assim, fora da gravação, com o Robson. Ai, meu Deus, eu vou ter que fazer jejum? Adoro comer, eu vou ter que fazer jejum? Ele vai. Então, fazer o quê? Eu estou entrando em conflito comigo mesmo. Pelo menos essa é a minha opinião. Pedro? Esse ponto antes do Pedro, esse ponto que você falou é interessante da parte de abertura e fechamento de egrégoras, né? Porque a gente fala assim, o choque de egrégora, a gente tá até agora, pelo menos ninguém falou nisso, né, nessa discussão. Mas é que quando você vai fazer, tipo, eu vou na Fra e vai ter um ritual lá da Fra, tipo, tá todo mundo relaxado, tal, aí de repente alguém vai lá tocar o sininho, vai avisar e falar, vamos começar o ritual, amiguinhos. Aí todo mundo vai se preparar, você tem um pequeno período aí de ajuste, ou na maçonaria, tudo, ó. Aí você vai entrar no templo, aí tem todo um procedimento, aí você lacra o templo, aí você prepara um monte de coisa, e aí sim você tá mergulhado. E na Mork também, na maçonaria também, e se você for num terreiro de Umbanda também, não é que tipo te pegam de surpresa na rua e falam assim, vamos tocar um batuque agora, assim, tá? Tipo, o Paulo não sai no meio da rua assim, pega o cara no farol e fala: vem aqui que eu vou te dar uma iniciação da fraque. Então, eu acho que esse ponto é interessante, até para evitar esse tal choque de egrégora, é que essas egrégoras elas estão, de uma certa maneira, compartimentadas dentro da ritualística, né? E aí você não está misturando, entendeu? Você não vai abrir. E é possível, porque a gente já fez isso lá na Madras antigamente, a gente já abriu loja maçônica, e aí dentro da loja maçônica a gente abriu um terreiro de Umbanda. E fez uma sessão de Umbanda com entidades que eram maçons, e depois se fecha a egrégora de Umbanda e depois se fecha a egrégora maçônica. Então existe todo um certo procedimento. Você não abre a egrégora maçônica, aí abre a egrégora de Umbanda, aí fecha a egrégora maçônica, aí depois fecha. Aí começa a dar umas ziqueziras. Você tem que fazer o procedimento todo direitinho, né? Inclusive, até o Joel pode até falar um pouquinho mais, quando você está falando dos graus mais avançados, até o 33, você tem que abrir lá, quarto grau. Depois abre outro maior, abre outro maior, aí faz uma iniciação. Aí fecha um grau. Depois vem fecha outro grau. Depois fecha outro grau. Aí você sai, tá livre para voltar para o mundo profano, né? Então existe aí uma preparação e um mergulho. E isso a gente sente até em casa, no ritual, né? Quando você vai, de repente, acender uma vela num Boveda, para os ancestrais e etc., cara, você não tá aqui de cueca, eu levanto e falo, oh, vou acender. Você tem que dar uma respirada, às vezes você toma um banho, você faz uma defumação, você acalma sua mente, prepara um café lá pro Legba e tal, aí entra no seu espaço sagrado, e aí você faz o ritual, né? Então, talvez o que a pessoa esteja confundindo, que é uma de praxe dessa magia do caos que o pessoal acabou destrumbelhando tudo, é você querer fazer um monte de ritual que não tem conexão entre si
e aí virar uma mistureba esquizotérica. Alguém quer comentar isso aí? Eu vejo que disso que você está falando, Marcelo, talvez o problema não seja a egrégora de fato, mas sim o sistema. Quando o cara sabe trabalhar, abrir e fechar o campo, organizar, estruturar, começo, meio, fim, limpeza, proteção, preparação, as identificações, e aí a importância do símbolo, né, de fato, né, cada egrégora, cada composição, cada sistema estruturado vai trabalhar muito com símbolos. Eu acho que a maior forma da gente acessar as egrégoras são os próprios símbolos em si, né? Então isso se compõe completamente, completamente. E é possível se abrir e fechar, conecta com uma coisa, trabalha aquela coisa, depois você fecha e entra num outro fluxo. E daí, unindo isso com o que eu ia comentar do Joel ali, eu acho que a questão é que o universo ele é pura vibração. Se a gente aprende a mudar a estação do rádio, é a gente transitar entre as egrégoras, entre as dimensões, entre as frequências. E talvez nesse mundo das vibrações e entendendo tudo como frequência, eu acho que a gente consegue criar uma sinfonia harmônica ou uma sinfonia do caos em que tudo vai conflitar ali com certeza. Então acho que depende talvez de como esse ato mágico, essa entrega, essa conexão está sendo feita e conduzida. Não sei. Florindo? Respondendo ao que o Marcelo falou, tem umas coisas interessantes. Por exemplo, tem egrégoras que, como a magia do caos, ela é uma egrégora bem livre, né? Elas prezam pela liberdade do indivíduo, enquanto outras egrégoras são mais restritas. Elas prezam, por exemplo, pelo magista seguir um determinado código, né? E não ser tão livre assim. Ele está, digamos assim, submetido a juramentos, submetido a uma regra de alimentação. E quando, digamos assim, um magista se diz um magista do caos, que utiliza, né, de várias ferramentas, de vários símbolos para fazer, né, o seu ritual, para fazer, digamos assim, a sua prática, o problema se dá quando ele acaba pegando, escolhendo, né, ferramentas que têm esse choque ideológico, e aí a gente entra bastante no que foi falado antes, né, de que digamos assim, cada ferramenta, cada símbolo representa, né? Tem muito magista do caos aí, novinho, que acha que determinado símbolo representa tal coisa porque ele acha que representa tal coisa, né? Que determinada prática não é necessário uma preparação anterior, que aquela prática vai funcionar daquela maneira. Então, quando ele acaba pegando símbolos e ferramentas que necessitam de, digamos assim, de uma reclusão, que necessitam de um tratamento, de uma preparação anterior, e coloca numa prática que tende a ser muito livre, muito libertária, né? Com outros símbolos livres e libertários, a tendência é dar conflito. Por quê? Porque isso está sendo feito aqui. Embora ele esteja querendo acessar o sutil, né, o mais denso é o que ele está trabalhando. Ele está trabalhando aqui, neste local que é denso e que vai dar conflito. E esse conflito vai reverberar, dando dissonância, né, para a parte mais sutil. Pelo menos é o que eu acho. Mas aí vem uma questão, Florindo, né? Será que realmente vai reverberar para o mais sutil? Porque, por exemplo, essa vem uma grande questão, né? Vou trazer um pouco uma outra coisa, depois eu emendo nisso também, né? Essa questão que você trouxe dessa preparação, né? Eu vejo, por exemplo, lá no século III, a gente teve os teosofistas, né? No século III da Era Comum, a gente teve os teosofistas, que eles se deram conta que talvez tudo seja uma coisa só, né? E a gente vai ter vieses diferentes, por isso que a sociedade teosófica tem esse nome, né? Foi que ela inventou isso, ela resgatou algo lá do século III, e aí no mundo esotérico mais espiritualista, né, a gente tem já há algum tempo o tema universalismo, que é justamente essa questão, né? A ideia é que você tem uma essência única, mas que ela tem formas diferentes. Só que muita gente confunde essas formas diferentes através de uma essência única com, eu vou pegar aquilo que eu gosto e eu faço uma coisa qualquer.
né? Só que, bem, se você pega uma coisa, sei lá, você pega uma prática do Tantra e você não tem o preparo do Tantra, será que você está realizando a prática do Tantra? Será que você vai ter algum efeito a não ser um efeito na matéria? Você não vai ter um efeito no sutil? E a pessoa acha que ela está sendo livre, vamos botar entre muitas aspas, porque ela pegou isso de maneira aleatória, né? Ou vai falar com, por exemplo, tem lugar que fala assim, não, aqui nós não temos chakras, nós temos centros de força que conectam as glândulas dos órgãos a... Tipo, desculpa, você está dando um nome diferente para chakra. Você tem chakra, né? Tudo bem, beleza. Isso é um universalismo, isso é uma teosofia. Você está dando uma nomenclatura diferente para algo que já existe. Mas tem gente que pega justamente essas coisas e faz sem o preparo, sem essa conexão. Aí, será que gera uma reverberação no sutil? Ou talvez, será que o conflito que a pessoa vai ter vai ser o conflito do próprio ego dela na matéria, brigando com o ego das outras pessoas? Vocês pensam muito, cara, é difícil acompanhar vocês. Só para É... só para responder o Paulo Vai lá, vai lá, rapidinho. vai lá, tá? Então, Paulo, aí a gente pode entrar naquela questão, né, por exemplo, de pessoas que podem não estar preparadas, né, não fez preparação nenhuma, mas tatua no corpo símbolos, né, de demônios e coisas do gênero, né, que são reais. Eles podem não estar preparados, mas e aí? Você acha que o demônio não vai estar preparado? Eu estou falando demônio porque é para ficar é, bem figurativo mesmo, tá? Meio besteira esse pessoal que faz tatuagem com símbolo mágico, eu acho uma idiotice, cara. Ah, eu acho muito legal, cara, essa discussão toda, e o Paulo falando, né, eu até mandei uma pergunta para ele aqui no... A gente estava falando sobre essa questão de várias manifestações, várias formas da mesma manifestação. Uma vez, estava conversando com um grupo, eu falei que eu expliquei que Deus era como se fosse uma bola, Deus, eu chamo de Deus agora, assim, é como se fosse uma bola de capotão e cada gominho daquela é uma forma dele se manifestar para se comunicar com povos diferentes de acordo com a sua linguagem, com o local onde ele se manifesta, né? E aí eu tenho visto coisas curiosas no paganismo. No Museu de Bruxaria, no Templo da Grande Mãe, tem um altar com imagens de deusas de todos os lugares do mundo, assim. A primeira vez que eu fui até esse local, porque o meu altar é simples, ele tem duas imagens só, né? E são símbolos para eu acessar para facilitar, são muletas para me facilitar o acesso. Quando eu cheguei lá, eu vi né, aquele monte de informação e aquilo me chocou. Talvez as egrégoras não estavam chocadas, mas aquilo me chocou, né? Porque eu vi muitos símbolos e muitas coisas funcionando de forma diferente ali. Mas, ao mesmo tempo que eu estava rezando ali para uma deusa, a pessoa do meu lado estava rezando para outra, né? Eu me sintonizei com uma, ela sintonizou com a outra, mas estávamos né, no templo da Grande Mãe, né? No templo de uma única mãe. E eu fico pensando, né, o quanto que aquilo poderia ser chocante nesse sentido mesmo da palavra para mim, o quanto que aquilo me impactava e aquilo eu trouxe por muito tempo. Numa das vindas da Susan Paramore aqui para o Brasil, eu levei ela para passear em algumas lojas e ela quis levar duas imagens. Ela mora do lado de Stonehenge, né? Ela quis levar duas imagens de Iemanjá para a Inglaterra. Ela falou: uma vai ficar comigo, vai ficar na minha casa perto do lugar das águas, e a outra eu vou levar para o templo da deusa que fica ali na Inglaterra. Aquilo para mim soou de uma forma meio estranha, né? E depois eu fiz um tambor para ela, que é o tambor quando você entrar no Facebook dela, você vê o tambor que eu fiz de Iemanjá para ela. Ela leva para os festivais pagãos da Inglaterra um tambor com a Iemanjá desenhada, né? Ela fala é uma manifestação da força da deusa, da força feminina, né? Que talvez seja até a mesma egrégora bipartida, dependendo da maneira que você olha para ela,
se manifestando naquele formato que te traz boas sensações, uma maneira, por isso que eu chamei de cultural lá atrás, de você entrar em conexão com aquele símbolo, de você entrar em conexão com aquilo que te faz bem, ou, ou que te causa aquilo que você está buscando, né? Por isso que de repente você vai rezar para um deus para um guerreiro, para Thor, para ir para porradaria, para Odin, que é mais denso ainda. Você está rezando para o mesmo deus, mas você está apertando um botãozinho diferente de repente, só do mesmo computador, né? Rodrigão. O Richard está aqui ainda, deixa eu ver, acho que já até saiu. Ele colocou aqui umas perguntas que me fez pensar aqui. No tempo da escravidão aqui no Brasil, onde tinha o cristianismo e os cultos africanos, poderíamos dizer que houve um choque de egrégoras na hora da sincretização dos dois, que por consequência criou a Umbanda, Candomblé e outros. A meu ver, os cultos africanos, eles se utilizaram dos símbolos cristãos para camuflar os seus próprios ritos. E choque de egrégora, mas o sincretismo, será que teve esse choque de egrégora? Assim, uma coisa ruim? Ou foi um crescimento, uma amálgama, uma mistura, aonde foi enriquecendo os dois? O Eu, choque, a sinceramente, guerra era muito mais entre os seres humanos, né? é E- a egrégora, a guerra, os seres humanos estavam em guerra. Os seres humanos estavam escravizando uns aos outros. Já vi estudos que o que ficou aqui eram justamente os orixás de guerra, de vingança, porque os outros ficaram lá na África. Quem veio para cá queria acabar com quem estava escravizando ele. Então, fica um certo enviesado. Não tenho resposta para essa pergunta. E teve uma outra pergunta aqui que ele colocou. Deixa eu ver se eu acho aqui. É... O choque podem ser bom? Criar coisas novas? Vai lá, Robson, Robson. Eu achei que alguém fosse responder a pergunta, mas vamos lá. Eu vou pontuar aqui, eu até escrevi para evitar o branco novamente, vamos evitar de passar vergonha, né? Sobre até onde Deus se manifestar de formas diferentes, sobre essa questão de Deus se manifestar de formas diferentes para diferentes povos e culturas. Até onde isso é realmente uma manifestação da divindade ou é apenas uma percepção daquele adorador devido ao seu filtro mental, que é quem percebe a divindade, devido à questão cultural e de vivência, até onde existe realmente esse choque de egrégora e até onde é apenas um mero conflito pessoal, egóico e cultural, sabe? Então, assim, eu não considero a existência do choque de egrégora porque eu considero que as egrégoras nunca estão conflitando. O que conflita é o ser humano. O que conflita é a mente humana, né? Então, assim, se alguém pensa diferente de mim, por favor, me bata, mas eu penso dessa forma. Fala isso porque tá no Japão, né? Aí é fácil. Fala, Joel. Então, nós voltamos ao ponto inicial. Quando eu ouço uma descrição de que certas ideologias pensa que a gente pode fazer uma grande miscelânea de símbolos, tal, e que tudo é permitido, e etc e tal, isso ainda está no campo ideológico. Então, vou dar um exemplo prático simbólico. Você pega um pentagrama, aí o pessoal fala, nossa, o pentagrama é um símbolo mágico. Depende do interlocutor. Se você pegar um jovem de 15 anos
que estava com uma camisa do Venom esses dias e fala que se tornou magista na pandemia, para ele o pentagrama é uma coisa. Para o pitagórico que olha lá e enxerga o segmento áureo, que segue, que entende outras manifestações ali dos fenômenos naturais, é uma outra coisa. Então, eu acho que quando a gente fala de choque de egrégora, a gente está falando realmente de algo que está além das ideologias rasas e físicas. Porque quando a gente traz, por exemplo, do futebol, a egrégora do Corinthians e a egrégora do Palmeiras, eu nem acho que tem egrégora nenhuma ali. É um conflito de interesses. Tem metade do lado de cá de verde querendo que ganhe, e do outro lado gritando de preto e branco querendo que ganhe. Quem falou que isso é uma egrégora? Né? Se a gente começa a abraçar essa nomenclatura e toda a manifestação coletiva chamada de egrégora, né? Um monte de formiga andando atrás de folhas é uma egrégora de formigas, um monte de cara com camisa verde e branca é uma egrégora do Palmeiras. A gente vai começar realmente banalizar essa palavra egrégora e esquecer que ela vem ali de um contexto de uma palavra grega que estava ali dentro das escrituras enoquianas, etc., né, que antes era etíope, mas numa escritura grega, os vigias, etc., algo ou alguém que está realmente no outro plano, acessando e sendo acessado, e a gente confunde isso com manifestações do coletivo social e cultural e ideológico. Então, nesse sentido, eu acho que há muito mais choque ideológico, como o Robson falou, é muito mais uma idiosincrasia das pessoas do que um choque de egrégora. A egrégora não está nem aí. De repente, a egrégora não está nem aí com o moleque com a camisa do Venom, nem está nem aí se o sujeito tatuou um trisco sem saber o que é aquilo, porque os druidas proibiam aquele símbolo de ser manifestado. Somente os grandes pontífices, entre aspas, podiam acessar, né? Então, de repente, será que a gente não está, no mundo pós-pandêmico, assumindo essas nomenclaturas de uma forma mais banalizada do que ela é realmente? Será que a gente não está deixando que isso aconteça? Cara, será que essa ideia de essa mudança do conceito de egrégora como esses desculpa a palavra qual que você usou do grego, esses guardiões, essas entidades que estavam guardando os Vigias, né? vigilantes, os vigias que guardavam essa entidade não invisível, abstrata, será que ela não se mescla em algum momento da história com a ideia de mente? Por isso que a gente fala de psique e chama ela de alma, e aí a gente acaba misturando essas duas forças invisíveis. A gente acaba, às vezes, mesclando a mesma coisa e chamando esses vigias pelo mesmo nome que a gente chama essa força invisível que une as pessoas, né? Talvez essa confusão possa começar aí dessa mistura que se sobrepõe aí, não sei. E a mistura acaba ficando na cabeça da pessoa, que aí, tipo, ela vai no Sim. candomblé e fala que para acender a vela para tal orixá é azul escuro. E aí na Umbanda fala que pro mesmo orixá é vermelha. E aí vai no outro lugar e fala que é roxa. E aí ela chega na casa dela, em vez dela conseguir acessar o tal do orixá, ela não sabe mais que vela que ela acende, e aí ela entra em uma dúvida e ela acaba se auto-sabotando, né? Mas será que se ela acendesse qualquer uma das velas, ou até uma vela branca, o orixá não ia escutar? Talvez isso dá uma resumida aí no problema, né? As pessoas fazem muito, muito dentro da própria cabeça. Eu sei que esse é um assunto enorme, a gente vai voltar aí. A gente queria que você que está assistindo esse podcast deixe as suas dúvidas nos comentários que a gente tem anotado para a gente levantar novos temas para os próximos programas. E uma outra coisa que alguém comentou aqui, que a gente cria uma egrégora e fecha. Então, cada boteco do Mayhem, a gente entra, esse que vos fala aparece, ele propõe
um diálogo, aí ele abre a egrégora, ele chama cada um dos participantes que se apresenta, aí todos debatem, e aí no final a gente tem que fechar a egrégora para retornar para o nosso mundo profano, né? Então eu vou começar aqui de trás para frente, a gente vai abrindo a egrégora e geralmente eu tento fechar do jeito correto, né? Então, Joel Galmati, suas conclusões finais. Bom, como prometido, eu vou falar realmente o que eu penso a respeito disso, não vou fugir nem bromar. Eu acho que realmente pode acontecer choques de egrégoras quando nós estamos falando em planos mais elevados. Mas eu acho que, no grosso modo, há um conflito ideológico e não um choque de egrégoras. Você falou a respeito das lojas maçônicas, né? As lojas maçônicas, elas costumam ser temáticas. Então, aí tem o sujeito lá, vou usar o exemplo do futebol. Abrimos a loja Edson Arantes do Nascimento. Nós só iniciamos jogadores de futebol. Bom, a ideologia maçônica defende que você tem que ser universalista e conviver com todos os tipos de ideias. Então, se você fundou a loja Edson Arantes do Nascimento e só quer colocar jogadores de futebol lá, então você é um time de futebol que se reúne dentro de uma loja maçônica. Você não é uma loja maçônica propriamente dita. Então, esses sujeitos não vão acessar egrégora nenhuma, vão ser um bando de loucos ali falando de chapéu, rolinho e futebol, e na verdade não vai acontecer manifestação nenhuma. Agora, lá em cima, em outras esferas, eu acho que é possível sim haver choques de egrégoras, mas em grosso modo o que chamam de choque de egrégoras por aí nada mais é do que conflitos ideológicos causados por egocentristas e uma série de pessoas que colocam suas idiosincrasias acima das ideias dos outros. Então, eu acho que é isso. Grande Joel. Robson Belli, suas conclusões finais. Bom, só quero afirmar, como estudante de magia grimorial, que não existe uma única palavra dentro dos livros antigos sobre essa questão de choque de egrégora. E então esse é um tema ignorado pela magia cerimonial tradicional, pelo simples fato da não existência de qualquer citação. Isso é algo moderno, isso é algo novo, e eu não acredito. Alguém aqui já viu alguma citação antiga de algum filósofo ou qualquer coisa que valesse a pena ler antes do século XVIII ou XIX sobre isso? Porque se viu, por favor, mandem para mim. Se você está vendo esse podcast, prove para mim que isso não é um conceito moderno, beleza? Eu estou esperando, estou desafiando vocês que estão nos assistindo a me mandar, porque realmente eu estou querendo ver essa citação. Então, para resumir, acesse lá robsonbl.com.br e você vai ter acesso aos meus inúmeros projetos, que são muitos, e eu não vou citar nenhum deles específico hoje. Então, um abraço para quase todo mundo. André Correia, suas considerações finais. Eu queria só comentar que o que o Joel falou, que se abrir uma loja Edson Arantes do Nascimento nunca vai juntar um bando de loucos, porque essa é uma loja corintiana e Edson Arantes do Nascimento é uma loja santista. Isso eu quero deixar bem claro. E outra coisa é que se você for experimentar deuses diferentes, panteões diferentes, assim, eu estou dizendo do ponto de vista da bruxaria, culturas diferentes, presta atenção primeiro no que você sente emocionalmente, se você se sente incomodado, se você se sente... como que aquilo te afeta, né? Se isso é seu, se isso é da egrégora, né? Como que você separa essas duas coisas. Porque às vezes o incômodo é muito mais seu do que espiritual. Não terceirize uma responsabilidade que de repente é sua, né? Faça esse estudo das camadas que eu acho muito interessante. E eu acho que é isso. Se você quer conhecer os meus trabalhos, assim como disse o Robson, entra lá em andreccorreiatambores.com.br, porque diferente do Robson, não são vários projetos, é um projeto só que tem alguns bracinhos, algumas pequenas egrégoras, dentre elas a mentoria de paganismo, de introdução no paganismo e bruxaria. Acessa lá que a gente já está com uma turma fechada e tem outra turma sendo aberta nos próximos dias. Beijo para vocês, até mais, tchau, tchau. Florindo Peixoto, considerações finais.
considerações finais é que ainda tenho muitas dúvidas, e a principal é que dá para queimar pestana pensando nisso. A gente forma egrégoras ou nós somos manifestações de egrégoras maiores? É isso aí, pessoal. Pedro Pavan, considerações finais. Bom, partindo das ideias todas que a gente discutiu aqui, esse princípio de os conflitos ideológicos que vão surgindo, eu vejo que todo mundo está em busca, né? Em busca de uma egrégora, talvez. Eu acho que é muito importante a gente procurar, bem como o André trouxe também, aquilo que faz sentido para você. Então, se dentro da sua busca, da sua caminhada, você encontra em algum lugar espaço para os cristais, isso faz sentido, e estiver buscando uma orientação, dá uma luzinha para a gente aqui. Sou o Pedro Pavano, Instagram, Círculo de Pedras, e vamos que vamos. Paulo Jacobina, considerações finais. Bem, de fato, o papo é muito longo, né? Tem muita coisa que a gente poderia continuar aqui conversando, desdobrando, né? Aproveitando o questionamento que o Florindo trouxe, bem, esse é um dos questionamentos que a gente aborda no grupo de estudo do Pedra de Afiar, né? Então, quer saber um pouquinho mais, pedradeafiar.org, se inscreve lá no nosso grupo de estudo, ou se você quer conhecimento prático, com temáticas mais diversas possíveis, falando sobre magia, astrologia, psicologia, história, literatura e mitos, dá uma olhada no nosso canal, youtube.com/Pedra de Afiar. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos com os temas mais variados para te ajudar no seu processo de autoconhecimento. Até a próxima. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Foi uma live muito interessante, e se você está querendo conhecer outras egrégoras e quer saber qual é essa egrégora superior que abarca todas, catarse.me/TDC, você vai entrar nessa egrégora superior, o Mayhem, porque ali no grupo de Telegram, você vai ter tudo quanto é tipo de egrégora. Cultos afro-brasileiros, filosofia. Você vai conhecer o Robson, que tem um monte de cursos que vai explodir sua cabeça assim, olha, então era assim que o enoquiano era? Não era tão difícil. Ou, por exemplo, entre os vários grimórios que ele está trazendo, vai conhecer também o André, com a mentoria de bruxaria. Olha só que fantástico. Tem tanta coisa. Tem o nosso Felipe Neto, quer dizer, o Florindo Neto, que traz aí o Senhor dos Anéis. E, além de tudo, você vai ganhar aqui a revista Hermetismo, que está já saindo a próxima. E você vai ter acesso a tudo isso e as gravações aqui. É isso aí, galera. E lembrando que se você chegou agora por conta de Choque de Egrégora, esse é o episódio 492. Então dá uma olhada no canal, segue o canal, aperta o sininho e dá uma olhada, porque tem 490 entrevistas de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas dos temas mais insanos, mais importantes, com as melhores pessoas de tudo que você puder imaginar dentro de ocultismo, hermetismo, cabala, astrologia, espiritualismo e tudo mais. Todas as egrégoras a gente prova que, pelo menos se elas dão choque ou não, a gente consegue conviver em harmonia com todas. Então, grande abraço, segue o canal e a gente se vê de novo no próximo Boteco dos Illuminati.